Glória a Deus. Graça e paz, Senhor Jesus, amada igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Eu pedi ajuda para subir esse meu carro, tá, gente? Vocês vão entender daqui a pouquinho. Já caí algumas vezes, né, André? Não arrisco mais não. Olha, o pastor me apertou ali de um jeito, me deu até 7 quilos para pregar. 45 minutos para pregar a palavra, muito bom. Porém, eu tenho testemunho para dar. Só que o testemunho, como eu sempre estou falando, ele não é mais importante que a palavra de Deus. Aquilo que Deus faz, nós temos que fazer notório mesmo. Cada um aqui tem um testemunho, tenho certeza. Passar o microfone aqui, você tem uma história para contar. E temos que sim ter testemunhos, ser testemunho vivo e pessoal. Só que o testemunho não pode salvar ninguém. Milagres não salvam. Milagres podem edificar, pode somar, mas converter o teu coração é só a palavra de Deus. Então eu conversei com a pastor Neri, fiquei muito apertada, porque eu preciso fazer as duas coisas hoje. E o Senhor me deu uma palavra. E nessa palavra eu vou pregar nela de duas formas, do primeiro culto e do segundo culto. O Senhor quer falar muito conosco nessa noite. O coração de você continue aberto, como uma terra boa. O Senhor quer nos levar à obediência. É um princípio muito importante, talvez a base, para você ter uma vida abundante com Deus. E dentro dessa vida abundante, o Senhor Jesus nunca falou que nós não teríamos aflições, nunca falou que nós teríamos ausência de dor, de lutas, de perdas, não. Mas Ele prometeu estar conosco em todo o tempo. Então, no segundo culto, nós vamos falar sobre o sofrimento, sobre a depressão, sobre a tendência ao suicídio que tem aumentado cada vez mais no meio evangélico. Então, são dois assuntos muito importantes. 1 Reis 17, vamos ler. A igreja pode ficar sentada mesmo, em reverência à palavra do Senhor. Vamos esquecer tudo agora, vamos prestar atenção. Nós temos pouquíssimo tempo para trabalhar uma palavra tão maravilhosa. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vi o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, e nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberá do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados os dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém. Glória a Deus. Deixa eu situar aqui Elias primeiro. Ele estava dentro de um contexto de Israel. Após a morte do rei Salomão, o reino se dividiu. Reino do norte, reino do sul. O reino do norte ficou com 10 tribos. E durante 209 anos do reinado que existiu o reino do norte, todos os reis foram maus aos olhos do Senhor. Nenhum deles foi reto. Quando Elias foi chamado pelo Senhor, Acabe estava governando. Acabe foi o pior rei de Israel. E ele casou-se com a pior mulher do mundo, Jezabel, uma feiticeira maligna que matou os profetas de Deus, impôs o culto a Baal. E nesse contexto, o Senhor levanta Elias. A palavra diz que ele era tisbita. Isso não está dizendo da genealogia dele, nada a ver. Tisbita era um lugar, ele veio de Tisbé. Um lugar insignificante, desconhecido, família pobre. Elias não era da família sacerdotal, Elias não era profeta, Elias não era discípulo de profeta, Elias não tinha dinheiro. Isso aí já nos traz uma lição muito importante, que eu vou abrir esse parênteses aqui para a gente falar. O contexto que Elias foi levantado não é diferente do contexto que estamos vivendo hoje. Que não há diferença entre santo e profano, tudo se misturou, o mundanismo
paganismo entrou na igreja. Os católicos podem adorar imagem de escultura, mas os crentes têm ídolos de carne. E muitos. Só que o Senhor está procurando Elias. Homens comuns, mulheres comuns como eu e você, para serem levantados, sem estrelismo, para pregar a verdade, para pregar o Evangelho. Quando a estrela está brilhando, é porque o sol não está brilhando. Não há sol quando a estrela aparece. Mas quando o sol da justiça brilha, que é Jesus, não há estrelas. Tudo foi nivelado. Servos usados por um grande Deus. Não um grande homem de Deus, mas servos usados por um grande Deus. E assim foi com Elias. Elias começou o seu ministério no palácio. Olha só, diante do rei. Ele chegou lá para dizer que não ia chover. Por 3 anos e meio não choveu. Só que depois do palácio, Deus leva Elias para o deserto. Porque Jezabel ali começa uma fúria contra aquele homem muito grande. E ele vai se esconder então naquele deserto. E Deus vai sustentá-lo. E sustenta ele de manhã e à noite. Os corvos traziam para ele carne, traziam para ele pão. E ele tomava da água da fonte de Quiriate. Só que no meio dessa provisão, a fonte secou. Isso acontece muito com a gente. Às vezes estamos no lugar que o Senhor nos chamou para estar, fazendo a obra que o Senhor nos chamou para fazer, e a provisão acaba. E aí? Queridos, deserto não é um acidente na tua vida. Não é um acidente de percurso na tua vida. O deserto na tua vida faz parte da agenda de Deus para você. É a escola de Deus para a tua vida. É nele que nós somos forjados. É nele que nós somos, a nossa fé é fortalecida. E Elias estava sendo assim, preparado. Puxa, ele começou lá no palácio, foi para o deserto. Deus tem uma maneira estranha de fazer as coisas, né? Mas ele não estava pronto. Muita gente começa nos palácios e acha que está pronto. Por isso que nasce aí ministérios deformados, líderes deformados. Não estão prontos, não cresceram na graça e no conhecimento. Cresceram muitas vezes no conhecimento da teologia, das doutrinas, menos na graça, menos na unção de Deus. Não foi preparado. Deus não tem pressa. Se você quer trilhar um caminho com Deus, Ele não tem pressa. Ele não tem pressa. Ele vai te preparar. Pode doer, você vai sofrer, você vai chorar, mas Ele está com você. Ele não solta a tua mão. É disso que eu tenho provado e provei e tenho provado com Ele. Para viver este deserto que eu estou passando e vou atravessar até o fim da minha vida, eu precisei realmente obedecer ao Senhor para me conseguir confiar e descansar. Quando a fonte secou, Elias poderia ter ficado desesperado. Mas ele entendeu de uma forma. A provisão dele acabou, mas os celeiros do Senhor estavam abastecidos. A fonte daquele rio secou, mas a fonte de Deus nunca seca. Não importa ao que você está vivendo, há uma fonte cujas águas não param de jorrar. Um rio de águas que sai do trono de Deus. E Ele faz em você essa fonte que jorra para a vida eterna. A fonte dele não seca, mas Ele está tratando com você. Deus vai trabalhar em você primeiro, para depois trabalhar através de você. Eu não sei se há muitos chamados para líderes aqui, para lideranças, para ministérios, para missões, mas eu tenho entendido que Deus quer falar profundamente com você isso. Seja qual for a área que Deus tem te chamado, qual for a sua profissão, se você é um dentista, você é um cristão disfarçado de dentista. Cabeleireira, você é cabeleireiro, cristão disfarçado de cabeleireiro. Você é cristão. Qual é o teu nome? Você é cristão. Qual é a tua profissão? Você é cristão. Tem que se parecer com Cristo. E se você
foi para ele, se ele te encontrou, se ele te atraiu, louve ao Senhor por este privilégio da graça maravilhosa. Agora se esforce e deixa ele trabalhar em você. Naquele momento, o Senhor tira Elias do deserto e leva para a fornalha. Sarepta quer dizer fornalha. E o Senhor fala com aquele homem que ele seria sustentado por uma viúva. Então Elias foi super tranquilo. Oxe, agora chegou a minha vez, agora eu vou trabalhar. Então vou começar agora meu ministério de verdade, né? Quando ele chega lá, ele deve ter pensado que a viúva era uma viúva rica. Quando ele chegou, era uma mulher quase morrendo de fome, quase morta de fome. E ali o Senhor então usa aquele homem na vida daquela mulher, que com certeza também devia estar orando para que Deus mudasse a sorte dela. Ela estava indo preparar a última porção de comida para ela e para o filho dela. E ela obedeceu a voz do Senhor através de Elias. Ali então começou um milagre na cozinha daquela mulher. Não faltou farinha nem azeite naquela casa mais. Mas no mesmo momento que parece que está tudo bem na vida da gente, parece que está tudo dando certo, de repente o vento muda e vem uma tempestade. Na casa daquela mulher que estava tendo milagres diários na cozinha, morre o único filho dela, adoece e morre. Gente, crente adoece, crente perde emprego, crente sofre. Nada diferente para nós. A única diferença é que nós temos o Senhor. A grande diferença é que nós estamos debaixo da graça do Senhor. Aquela mulher culpou Elias pela morte do filho. Elias poderia ter rebatido, ter ficado com raiva, porque ela não viu os milagres acontecendo naquela cozinha todos os dias. Como se esquece tão rápido assim do que Deus faz? Basta vir uma luta que crente tem amnésia, esquece já logo o que Deus já tinha feito. Só que Elias, muito sabiamente, não falou nada. E lá na frente eu aprendo que Jesus falou isso. Não se quebra, não se pisa na cana que já está quebrada, e nem apaga o pavio que fumega. Quer dizer, a mulher já estava com problema, já estava com uma luta tão grande. Ele não disse nada. Ele foi orar. Ele pegou aquele menino, levou para o quarto dele e foi orar. E ele clamou ao Senhor. E aquele menino ressuscitou. Um milagre aconteceu. Agora eu fico imaginando Elias nesse tempo de hoje, nosso século moderno, globalizado, redes sociais. E se Elias não tivesse tido a fé forjada, não tivesse sido tratado por Deus em todo esse tempo, sabe o que ele ia fazer? O que eu vejo muitos fazendo. Antes de entregar aquele filho ressuscitado para a mãe, ele ia, pera só um pouquinho, ia tirar uma foto, colocar no Facebook. Olha o milagre. E aí ele, lógico, lá na frente ia se promover em cima disso. Eu imagino quantos não, né? Eu tinha visto isso, né, gente? Quantas pessoas que têm tirado a glória de Deus, trazido para ela, chamado a atenção para ela, se promovido em cima daquilo que o Senhor faz. Deus não divide a glória dele com ninguém. Aquele homem orou em segredo. Aquele menino ressuscitou dentro de um quarto. Ele entregou o menino para a mãe. Naquele momento, aquela mulher fala uma coisa que me surpreendeu muito. Agora eu vejo que o Deus que você serve, que a palavra dele na tua boca é verdade. Então pode ser que a palavra também não venha a ser verdade? Pode. Há muitas pessoas que estão pregando, sobe um pregador para pregar uma verdade, não acontece nada. Sobe outro pregador para pregar a mesma verdade, a igreja quebranta. Ter a palavra
Deus na boca é uma coisa, e ser boca de Deus é outra. Isso demanda de relacionamento com Deus, demanda de afinidade, de intimidade, de busca, de entrega, de unção, de graça. Eu estava ouvindo uma pregação, eu gosto muito desse reverendo Hernandes Dias Lopes, me inspiro muito nas pregações, na direção que o Senhor me dá. Se tem uma pregação que vai me ajudar, eu me inspiro muito naquilo. E a pregação não é do pregador, é do Espírito Santo. O autor da revelação é o Espírito Santo. Não tem problema você usar, é do Espírito Santo. E ele falando o seguinte, que um pastor bem velhinho, já com mais de 90 anos, da presbiteriana, Antônio Elias, senhor Antônio Elias, muito humilde, ele subia para pregar a igreja. Pregação simples, evangelho simples, né? Ele subia para pregar, a igreja quebrantava. E um dia ele estava pregando num congresso. Chegou um seminarista, cheio de interesse, de vontade de crescer, estudar e ler muitos livros. E ele perguntou, pastor, como que faz para ter unção? Porque ele era notória a unção para aquele senhor. Com coisas tão simples, uma maneira tão simples de pregar, sem mover, sem barulho, sem movimento, sem nada sobrenatural. A palavra de Deus sem poder. E ele era a boca de Deus. Pastor, como que faz para ter unção? Ele responde, meu filho, unção é simples. Uns têm, outros não. Não tinha receita. É tua busca, é teu relacionamento com Deus. Elias então foi preparado 3 anos e meio para ser usado um dia só. Deus leva ele para o Monte Carmelo. Ali ele confronta Acabe, ele como perturbador, que deixou aquela mulher desviar aquele povo, confronta o povo de Israel. Acaso não está escocheando entre 2 senhores? Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Baal? E mandou reunir todos os profetas de Baal, e também de Astarote, que era a esposa de Baal, a deusa da fertilidade. E Baal era o deus da agricultura, da chuva. Olha que coisa terrível. Por isso que Jezebel ficou com tanta raiva quando Elias chega falando que Deus de Israel ia cerrar a chuva e não ia deixar chover. E cadê o Deus de Baal deles, que era o Deus da chuva? Por isso que ela ficou com tanta raiva. Então ele volta, ele faz esse confronto. Eu quero os 850 profetas lá em cima do Monte Carmelo. Vocês querem show? Vocês gostam de show? Foram para lá. 2 bezerros, um para cada um. E deu para eles a oportunidade, primeiro, para que clamassem ao Baal, para que caísse fogo do céu e consumisse o Senhor. Aqueles profetas clamaram de manhã até o meio-dia. Se retalharam, sacrificaram eles mesmos, se cortaram, choraram, se humilharam, e nada aconteceu. Então era a vez de Elias. Elias então vai restaurar o altar estava destruído. Pega 12 pedras. Por que 12 pedras? As 12 tribos de Israel. Israel estava dividida. Não havia como cair fogo do céu se tivesse uma igreja dividida, um povo dividido. Vocês querem avivamento? Não pode haver intriga, não pode haver contenda, não pode haver feridas não curadas, não pode haver pecado oculto. Tem que haver arrependimento, tem que haver conserto. Glória a Deus. As 12 pedras foram colocadas ali, simbolizando isso, a unidade. E ele arruma tudo direitinho. Se há Deus em Israel, que caia fogo do céu. Nós cantamos isso aqui. E aquele fogo lavou tudo, limpou tudo, e todos se dobraram diante do Deus de Israel. Só que Elias deu ordem para matar todos os profetas. Todos os profetas. E aí continua a história, que eu vou pregar no segundo culto, onde eu quero falar sobre isso. O mesmo gigante de Deus
com tanta autoridade, com tanta unção, também teve medo, teve depressão, teve vontade de morrer. Eu quero concluir com a igreja, concluir falando da restauração, do avivamento na tua vida. Muitos têm clamado por isso nessa hora. Nós temos visto e ouvido de muitas conferências pelo Brasil afora para trazer avivamento no Brasil. Eu não vejo dessa forma. Eu não vejo dessa forma que o Evangelho está sendo pregado, da forma que está acontecendo. A igreja está adoecida, a igreja está cancerosa. Câncer físico não é nada diante deste câncer da alma, da fé, câncer da família, câncer da igreja. Essa reforma, esse avivamento precisa começar em você. Você é a igreja, você é o templo, que pegue fogo em você, que haja restauração em você, que haja avivamento em você, mas que antes o arrependimento precede esse avivamento. Você quer ter uma vida de obediência com Deus? Conserta a tua vida com Ele, confesse os teus pecados a Ele, se arrependa, igreja. Estamos nos dias finais, estamos no fim dos tempos. Não sabemos a que horas Jesus vai voltar, mas Ele vem. Ele vem. Que você possa estar preparado para esse dia, que você possa aprender a viver este dia como o seu último dia, e cada dia se entregando mais ao Senhor. Vamos ficar de pé? Amém? Amém. Graças e paz, Senhor Jesus, amada igreja. Amém? Glória a Deus. Eu já me apertou de novo, tá vendo? No primeiro culto a gente correu. Agora já veio de novo, ó. 9h30 a gente termina. 9h20 você para. Deixa eu falar para vocês o que não pude falar no primeiro culto. Eu estou apresentando para vocês um projeto, né? Eu estou nele há mais ou menos 3 anos. Então o Senhor me preparou muito tempo antes para poder estar me usando agora como vaso dele, muita responsabilidade, poder pregar o Evangelho. Só que nesse fenômeno na minha vida, em sobreviver com câncer cerebral agressivo, da histologia dos piores cânceres cerebrais, o que a Maristela sente? Só que ela não sente nada, sinto muita dor de cabeça, sinto muita náusea. E o dia que eu vivo literalmente um dia por vez, é um dia por vez mesmo. É literalmente. Só que em meio a tanta dor, a tratamentos que não deram certo para a dor, eu fui entender que a dor também era um propósito na minha vida. Ele não me deu essa resposta. Eu tenho tirado das minhas próprias conclusões, né? Talvez seja o meu espinho na carne, para que eu dependa dele 100% mesmo, para que eu esteja bem perto dele sempre, 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 para que eu nunca venha me esquecer do que ele fez, tem feito na minha vida e vai fazer através da minha vida. Então eu tenho aceitado também a dor. E quando eu estou pregando, eu não sinto dor, pastor. É o único momento que eu sinto dor. Então isso é um fenômeno. Por isso eu gosto de pregar muito. Só que ele cortou meu barato. Falando com a Paulinha, a Andréia assim, toda felizinha, você conseguiu, amiga Paulinha, o que você está festejando aí? Eu preguei 45 minutos, dei testemunho e preguei 45 minutos. Então foi maravilhoso, assim, eu consegui. Mas geralmente eu gosto de pregar 2 horas, festejar mais, né? Mas eu tenho que realmente correr de novo. Mas nós temos amanhã, segunda-feira, né? Temos nossos afazeres. Mas enquanto você está aqui, esquece de amanhã, esquece o que ficou lá atrás, o que ficou lá fora. Eu creio que este público que está aqui agora é um público que o Senhor preparou. Eu creio que o Senhor escolheu você para estar nesse segundo culto, porque Ele vai nos falar de um assunto que tem me preocupado muito. Como eu estou no Vale há 10 anos, eu tenho estado no Vale de muitas pessoas, de muitos cristãos. Eu tenho visto uma crise muito grande acontecendo agora. E a profético? Apostasia. O amor esfriando, a fé acabando. Eu tenho visto servos de Deus que ficaram em seus vales, perdidos,
fizeram com seus vários labirintos, não conseguem sair, não conseguem continuar. E isso tem me feito sofrer muito em relação aos vales que eu tenho atravessado junto com muitas pessoas. Eu falo junto até mesmo através da rede social. O Facebook se tornou para mim uma bênção. Aquele inboxzinho lá, que a gente chama de mensagem privada, ali tem sido um campo missionário que Deus tem usado as nossas vidas ali. Deixa Deus te usar. Não perca tempo com o Facebook, não perca tempo para o WhatsApp, se não for para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu também tenho visto muitos perdendo seus casamentos, perdendo a sua vida por causa de rede social. Até entrando em depressão também, porque acredita em tudo que vê. Acredita que aquelas pessoas estão realmente felizes, que aqueles casamentos são realmente perfeitos. Então busque estar também com muito discernimento quando você estiver navegando. A internet é uma bênção e ela é uma maldição também. Então, eu creio que o Senhor vai falar com muitos nessa noite, dentro deste assunto, do sofrimento humano, principalmente o sofrimento daquele que é servo e que conhece o Senhor. Amém? Então, rapidamente, no Vale de Baca deu um livro, que o Senhor também me ordenou a escrever. Se fosse deixar para mim, eu acho que eu me identificaria muito com Jonas, o profeta fujão. Eu tentei fugir de todas as maneiras. Primeiro que eu não aceitava Deus não me curar. Isso para mim era inadmissível, Deus não me curar. Eu sou tão boazinha, eu sou tão religiosa, faço tudo certinho para Deus, por que Ele não vai me curar? Eu tenho fé, minha vida está no altar, por que Ele não vai me curar? Então isso foi para mim arrebatador. A não cura dele, da enfermidade, me curou de mim, me curou da minha religiosidade, me curou do meu legalismo, do meu farisaísmo, da minha fé adoecida, do meu câncer de alma. Eu achava que eu confiava em Deus, mas eu não confiava o suficiente, porque eu achava que só seria feliz se fosse curada. E eu já tinha aprendido lá atrás, num vale terrível que eu passei, quando eu fiquei viúva. Eu achava que só o meu marido poderia me fazer feliz, meu primeiro marido. Eu coloquei a minha felicidade nele. Então, depois da morte dele, eu vim aprender que a minha felicidade está somente em Deus, somente nele. A minha vida é plena nele. Não depende de casamento, não depende de situação financeira, não depende da casa, do carro, do corpo, não depende de nada disso, de ministério, nada disso. A minha felicidade, a sua felicidade está em Deus. A palavra de Deus nos diz isso, que a tua felicidade esteja em Deus, e Ele fará o que deseja do teu coração. O problema é colocar essa felicidade nele, porque depende aí de uma obediência, depende de uma caminhada com Ele sincera, de uma vida cristã sincera, de uma conversão verdadeira, para que você aprenda a confiar e descansar no Senhor. E tudo isso Ele quer fazer na tua vida. Tudo isso Ele quer fazer na tua vida. Ele foi me transformando, e ainda Ele está me transformando, para que nós possamos ser a imagem perfeita de Cristo Jesus. Enquanto isso, nós somos vasos de barro nas mãos dele, e vamos ser vasos de barro até o fim, até que um dia perfeito Ele leve você e eu e coloque na prateleira dele. Amém, igreja? Então, quando eu aceitei o projeto, abri mão da cura, a ponto de nem mais orar por isso, e entender que a vontade de Deus era soberana sobre a minha vontade, ainda que eu precisasse da cura, ainda que eu achasse que curar eu seria feliz. Uma outra coisa que eu tive que relembrar, eu achava então que confiava no Senhor, aí que veio uma coisa que me libertou. A minha felicidade também não estava na cura. Hoje eu sou feliz plenamente em Cristo. O pior câncer Ele me curou, da minha alma, de mim mesmo. E os vales fazem isso com a gente. As enfermidades também fazem isso com a gente. No primeiro culto, nós caminhamos junto com um homem chamado Elias, um gigante nas mãos de Deus, que Deus usou com poder, com graça, um homem simples, que viveu grandes experiências com Deus. E nesse contexto que nós compartilhamos a palavra no primeiro culto, eu falei da obediência. Se você quer viver essa vida abundante,
Se você quer, apesar de qualquer problema, apesar de toda a adversidade que você vive, apesar de toda luta, se você quer provar da vida abundante, da vida plena em Cristo, submeta-se a Ele então. Evangelho é isso. Evangelho é submissão a Jesus. Evangelho é só isso. Se você quiser seguir a Jesus, negue-se a si mesmo. Toma tua cruz. Renuncia tudo e vai. Vale a pena. É um amigo perfeito. É o melhor amigo. Nunca vai te decepcionar. Nunca. Vamos continuar. Eu convido vocês que estão aqui a abrir a palavra do Senhor, 1 Reis. No capítulo 19, nós terminamos no primeiro culto com Elias no Monte Carmelo, onde o altar foi restaurado e o fogo caiu e desceu o fogo do céu. Se você quer realmente na tua vida, você quer provar uma vida renovada com Deus, avivamento procede de arrependimento. Só pode vir depois de arrependimento. Faça um conselho com Deus. Você é templo, você é o altar, você é o sacrifício de Deus. Ele só quer você. Ele não quer o seu dinheiro, ele não quer o seu diploma, ele não quer a sua profissão, ele não quer o seu ministério, ele quer você. Antes de você trabalhar no ministério, Ele te chama primeiro para andar com Ele. Ele vai trabalhar em você primeiro. Foi isso que Ele fez com Elias. Ele preparou Elias por 3 anos e meio para usá-lo num dia só, e usou com poder. Depois continuou usando. Então, 1 Reis, capítulo 19. Os irmãos, podem ficar em pé. Quando Elias termina, o Deus de Israel é glorificado, e o Deus Baal é envergonhado e humilhado, os profetas de Baal são mortos. Elias então começa ali uma grande batalha. Jezabel, a mulher com quem o rei Acabe se casou, a mulher maligna, feiticeira, a quem impôs o culto a Baal. Ali começa então uma trajetória na vida de Elias diferente da que nós ouvimos no primeiro culto. Vamos lá. Jezabel ameaça Elias, e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Continua falando conosco, Senhor. Cura agora, Pai, corações aqui enfermos. Venha curar, Senhor, almas aqui, meu Deus, essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Poderíamos ficar só na primeira parte de Elias. Essa parte já tem uma mancha. Já parece uma mancha, uma mácula no ministério dele. Aí eu já tiro uma lição. Todo líder, todo servo, todo homem e mulher de Deus, por mais usado que seja, todo pastor, todo levita, tem pés de barro.
quem perdoar. Elias, gigante de Deus, que orou e cerrou os céus para que não chovesse, que foi alimentado no deserto por corvos, que o milagre, orou e o milagre da cozinha daquela viúva de Sarepta aconteceu todos os dias. A farinha não faltava, o azeite não acabava. Esse gigante de Deus, que orou para aquele menino e ele ressuscitou. Esse gigante de Deus, que orou e fez fogo cair do céu, e todos os profetas depois foram consumidos. Esse gigante de Deus, que orou e fez o céu se abrir e a chuva descer. Esse mesmo gigante de Deus agora foge com medo, aflito, pede a morte, se esconde, depressivo, muito depressivo. Eu quero tratar um pouco deste assunto, a depressão. Muitos irmãos entre nós estão enfermos, deprimidos, se calam, não falam nada para ninguém, tem medo, tem vergonha. Sabe por quê? Porque um tempo atrás, alguns neopentecostais disseminaram o evangelho fajuto, dizendo que a pessoa que tem depressão tem demônio. E outros também, reformadores, ensinaram que a pessoa que tem depressão está em pecado. É por isso que está em depressão. E hoje muitos se calam dentro da casa do Senhor, não buscam ajuda. Suicídio no mundo, gente, é maior do que o número de assassinatos. Só que de 10 pessoas que suicidam, só um caso é relatado, vem à tona. Muitos suicídios. Muitas pessoas perderam a vontade de viver. Muitos desistiram mesmo. E como Elias fez, se escondem em suas cavernas. E por lá ficam. Perdem totalmente a motivação. Eu era para ser a pessoa mais deprimida. Eu sofri depressão a minha adolescência inteira. A minha família toda tem um problema orgânico na serotonina, que é o hormônio do bom humor, da alegria, do prazer. É baixo em todos nós. Só que como meus pais não tinham esse conhecimento, então eu era uma adolescente que passava muitas horas dentro do quarto com a porta trancada. E depois veio tudo tão precoce na minha vida. Veio o casamento precoce, veio a viuvez precoce, veio esse câncer precoce. Quando eu cheguei em São Paulo, desse tratamento, eu quis procurar um especialista para dor na coluna. Eu sofria muito e sofro de dor na coluna. E eu procurei um especialista, um ortopedista, só que esse homem era também um especialista em doenças psicossomáticas. E ele quis me ouvir. Ele quis saber o que eu estava, queria saber o que eu estava fazendo ali. Naquele momento, quando eu relato tudo para ele olha para mim e diz: você precisa de terapia com urgência. A sua vida é uma mentira. Você não vai enxergar. Esses tumores vão te matar. Você precisa com urgência. E nas primeiras sessões de terapia, você vai achar que a sua vida não tem sentido. Eu ouvindo tudo aquilo perplexo. Sabe por que ele ficou nervoso? Porque eu estava bem. Havia um sorriso nos meus lábios. Metade do meu cabelo já tinha caído. Então, quando ele viu todo esse quadro, esse homem se transformou. E nitidamente o inimigo das nossas almas tomou a boca daquele homem e me confundiu toda. Eu simplesmente
simplesmente deixei essas setas virem entrar na minha mente. Quando eu saí do consultório dele, eu saí completamente perdida. Queria vir embora, encerrar o tratamento, porque a minha vida era uma mentira. Se eu acreditasse naquilo, nada disso estaria acontecendo hoje. O diabo, ele faz isso, ele rouba de você. Ele tem ódio daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Ele vai fazer de tudo para destruir os planos do Senhor. Mas eu louvo a Deus que o Senhor não permitiu. Ele restaurou minha mente, colocou tudo no lugar. E eu vi que a minha vida valia a pena. E com o Senhor valia a pena. Eu tenho sobrevivido ao vale da depressão. Eu tenho conseguido, por causa daquilo que eu já aprendi com o Senhor, não ter ansiedade pelo dia de amanhã, a descansar nele hoje. O dia de amanhã pertence a Ele. Isso não quer dizer que eu não vou ter aflição, que eu não vou ter sofrimento. Sim, mas preocupação com o dia de amanhã não. Isso aí, eu estou livre em Cristo Jesus. Então, gente, depressão é uma enfermidade, é uma doença que se trata com remédio, com terapia e com fé. A depressão também pode ser por ordem espiritual? Pode. Quem conhece pessoas que saíram do meio da feitiçaria, da Umbanda, sabe que essas pessoas têm depressão por ordem espiritual. Até que sejam totalmente libertos. Tem depressão por pecado? Tem. Quando a gente pega os Salmos de Davi, 58, 32 e 51, 38, 32 e 51, lá a gente vai ver Davi completamente deprimido, porque ele não confessava os seus pecados a Deus. Os ossos de Davi secavam, ele sentia dor, ele sentia o pesar do pecado, até que ele confessou o Senhor, e ele teve a alegria da salvação de novo. Então também tem depressão por ordem de pecado. John Piper, um homem muito conhecido, um pregador, ele escreveu sobre 3 evangelistas, 3 homens, gigantes também no mundo, homens que, usados por Deus, mas que enfrentaram depressão severa. David Brainerd, ele foi um missionário usado no meio dos índios, o missionário mais importante do século XVIII, levantado para evangelizar índios de pele vermelha. David, ele experimentou o avivamento. Quando os índios iam para retalhá-lo, para matá-lo, viam ele prostrado aos pés do Senhor, chorando e orando, e aqueles índios se prostravam junto e se convertiam. Um homem usado nas mãos de Deus. David Brainerd era genro de Jonathan Edwards, um grande também herói da fé, um homem também maravilhoso. E Jonathan, antes que David morresse, antes de casar com sua filha, David morreu com 29 anos de idade. Jonathan Edwards pegou todos os esboços, aquilo que David havia escrito, e publicou um livro chamado Diário de David Brainerd. Tem na internet, tem esse livro lá. Ele se perguntasse para John Wesley qual era o melhor livro para se ler depois da Bíblia, John Wesley falou o Diário de David Brainerd, um homem que sofreu depressão severa, aguda. Um outro homem, John Bunyan, esse é conhecido. Quando eu falar o que ele escreveu, vocês vão saber quem é. Mas enfrentou lutas, tribulações desde criança. A sua filha primogênita era cega. Ele ficou 14 anos preso porque pregava em praça pública. E quando falavam com ele, nós vamos te soltar, John, se você parar de pregar em praça pública. Então, se você me soltar, eu volto à praça pública, eu vou continuar pregando. E dentro da prisão, em meio à depressão, angústia muito forte, ele escreveu um livro lindo,
o peregrino, um homem com depressão severa. E outro que John Piper cita é William Cowper, um compositor da Inglaterra, compôs muitos hinos maravilhosos. William sofreu na infância perdas de um pai e mãe. Foi mandado para o internato. Sofreu bullying no internato. Sofreu muito. William tentou suicídio por 5 vezes. As 5 vezes Deus colocou pessoas para tirá-lo. Uma vez o veneno, a empregada achou a tempo. Outra vez a corda, o amigo tirou a tempo. E as outras vezes, sempre o Senhor mandando alguém. E um homem tremendamente usado por Deus. Ele foi internado. Quando ele volta a si, quando ele recupera a razão, ele estava mais próximo de Deus do que nunca. Homens que sofreram depressão. Nós não podemos falar também dos servos do Senhor na Bíblia. Jó, Jonas, Noemi, Davi, Moisés, e por que não do Senhor Jesus? No jardim de Getsemane, quando sua alma doeu até a morte, de tanta tristeza, de tanta angústia, e ele venceu. Nós temos muitos exemplos. Pode então um crente cheio do Espírito Santo ter depressão, igreja? Pode. Esses homens eram cheios do Espírito Santo. Pode ser que tem alguém que acha um absurdo isso, porque aprendeu assim. Então o crente não pode ter miopia. Um crente cheio do Espírito Santo não pode usar óculos, não pode ter uma veia entupida, não pode fazer uma cirurgia de ponto-savena, não pode ter um AVC, não pode ter câncer. Sofri muito já bullying espiritual, podemos dizer assim. Quantas vezes tive que sofrer isso por não receber a cura do Senhor? Olharam para mim com desprezo, como se nem crente eu fosse. Mas fiel é Deus, que não vê como o homem vê. Elias estava dentro da caverna. E sabe como Deus cura a depressão de Elias? Olha que interessante. Começa com sonoterapia. Coloca ele para dormir. Depois ele acorda. O Senhor alimenta ele. Ele dorme de novo. Depois Elias vai para a caverna de novo. O que você está fazendo aí, Elias? Vem conversar comigo. Sai dessa caverna. Onde o processo da cura? Falar. Fale com Deus. Fale com um amigo. Fale com alguém que você possa confiar. Mas fale. Elias foi falar com Deus. Senhor, não dá mais. Para mim já está bom, está pesado demais. Deixa eu morrer. Não tenho mais expectativa nenhuma. Queridos, quando o deprimido fala que quer morrer, não quer morrer. Ele quer viver. Só que ele perde a expectativa. Ele perde a motivação para isso. Mas a motivação para mim veio quando eu olhei para a cruz. E eu vi que Jesus venceu tudo mesmo por mim. E que eu era capaz também nele de ir até o fim. Então Deus começa então a relembrar Elias, não acabou não. Tem um ministério ainda. Teu ministério não acabou, Elias. Teu chamado ainda continua. Cara, você não vai morrer, você vai ser transladado. O Senhor não falou isso com ele. Mas olha só, que paradoxo. Para quem queria morrer, foi levado aos céus vivo.
uma carruagem de fogo. Mas Elias topou sair da caverna. Elias quis a ajuda de Deus. Muitos têm corrido de Deus, murmurado contra Deus, cada vez mais longe de Deus na sua depressão, na sua caverna. Elias é um exemplo para a gente. Elias, você vai ungir 2 reis ainda, Elias. Você vai ungir um profeta para ficar no teu lugar, Elias. Não acabou. E Deus fala contigo hoje também, não acabou. Você tem um chamado lindo lá na tua adolescência ainda. Não se esqueça. Quando você vem para a presença do Senhor, teu coração ardeu, pode arder de novo. A chama do primeiro amor, Ele faz arder de novo. Elias então sai. Elias é curado. Deus devolve o ministério para Elias, devolve Elias para o ministério. Ele caminha. Ele encontra com Eliseu. E Eliseu segue com ele. Eles chegam então à beira do Jordão. Elias tira a capa, dobra, toca no rio Jordão e o rio se abre. Atravessa o mar seco e vão andando. Elias fala com Eliseu: pede de uma vez o que você quer, antes que eu seja tirado de você. Eliseu: eu quero a porção do teu espírito, quero a porção dobrada da tua unção. Dura coisa pediste. Enquanto eles iam conversando, então veio um carro de fogo, cavalos de fogo, e separa Elias de Eliseu, e Elias sobe. E Eliseu grita: meu pai, cavalos de Israel. Aquilo que eles estavam vendo era um tremendo. Eliseu então pega a capa e volta. Quando Eliseu volta, ele para, o rio está fechado. E ele fala: onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de Elias? Nós temos, infelizmente, os olhos voltados só para as coisas que aconteceram lá atrás, da palavra, dos milagres, daquilo que é extraordinário. E nós nunca achamos que pode acontecer agora também conosco, que Deus pode fazer tudo isso de novo com a gente. Ele é o mesmo Deus de ontem e hoje será eternamente. É o mesmo Deus de Elias. E Eliseu então clamava: onde está o Deus de Elias? Onde está a igreja, o Deus de Elias? Ele está aqui. Eliseu pega a capa, dobra, toca no rio e o rio se abre. Eliseu então está conhecendo de perto Deus de Elias. Mas a pergunta hoje não é onde está o Deus de Elias. A pergunta que eu deixo para a igreja nesta noite: onde estão os Elias de Deus? Onde estão os Elias de Deus? Quanta coisa esse homem passou. Ele não era diferente de nós. Foi tirado de Tisbé, uma cidade insignificante, um homem insignificante, e Deus fez tudo isso através dele. Onde estão os Elias de Deus? Você está na caverna? Deus está passando pela caverna. No vento, terremoto, no fogo, mas você vai ouvir a voz dele, mansa e delicada. Ele vai te chamar para sair. Ele está te chamando para sair. Saia de onde você parou. Onde? Levante. Coma. Volte. Teu ministério te espera. Teu chamado te aguarda. E nós podemos suportar. Deus curou a visão de Elias. A visão que antes estava para Jezabel, agora estava voltada para ele. Deus tirou a minha visão do câncer e voltou os meus olhos para ele. Que nós possamos olhar hoje com os olhos fixos para o autor e consumador da nossa fé, que pelo gozo que ele estava proposto, suportou a morte de cruz, subiu e assentou-se à destra do Pai, pelo gozo que lhe estava proposto. Igreja, Jesus foi o único que desceu do céu, e foi o único que do céu desceu e subiu.
Ele sabia o que tinha no céu. Ele sabia da glória, da majestade e da eternidade de eternidade ao lado do Pai. Ele sabia, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a morte de cruz. Nós não vimos, nossos olhos não têm condições, nossos ouvidos não podem ouvir, nem nossos pensamentos mensurar o que é esta glória que Jesus conheceu e abriu mão de tudo para sujar os pés aqui por mim e por você. Mas a nossa esperança é que Ele nos deu como sumo sacerdote, adentrou na presença do Pai, rasgou o véu para que eu e você pudéssemos chegar agora diante dele, que suportou e venceu as nossas fraquezas, venceu as nossas tentações, para que pudéssemos achar favor oportuno em tempo de necessidade. Teu tempo de necessidade hoje é agora. Ele está com as mãos estendidas para você. Ele te chama para sair. Eu convido você a ficar de pé. A palavra de Deus tem poder para te curar. O Evangelho tem poder para te curar. O Espírito Santo, Ele está aqui. Ele conhece, Ele sabe o caminho que você tem trilhado. Ele sabe o que te feriu. Ele sabe aonde você caiu. Ele sabe como você está. Como você chegou na presença dele. Ele sabe. Mas Ele fala agora para você tirar os seus olhos. Agora. Da pessoa que abusou. Da pessoa que te magoou. Da porta de emprego que fechou. Da fonte que secou. Da enfermidade que te assola. Do divórcio que te destruiu. Da droga que você não consegue ficar livre. Do adultério que você não consegue sair. Ele te chama agora para colocar os olhos nele, fixos nele. E Ele te fala que você pode todas as coisas nele. Na força dele, você
Jesus Cristo é a luz do mundo, mas distante dele nós entramos para um lugar tenebroso, um lugar escuro. E hoje o Senhor chama: filho meu, saia do lugar escuro, saia do lugar frio, saia do lugar sombrio e venha para a luz, que é Jesus Cristo. Venha receber o seu mestre Jesus Cristo, porque Ele que nos chama, Ele que opera o milagre, Ele que opera as maravilhas, e Ele está aqui hoje para operar na sua vida. E se você ouvir essa palavra, tem sentido claramente que você está distante de Deus, que você precisa ir para os braços do Pai, que você precisa tomar uma decisão e receber Jesus Cristo como seu único Salvador. Se você ouviu essa palavra hoje, foi impactado por ela, e você tem certeza, convicção disso, que é hora de tomar uma decisão, não deixe para depois. O Mestre te chama: eis que estou à porta e bato. São palavras de Jesus em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. E se você ouviu essa palavra hoje, se o Senhor falou ao seu coração nessa noite, e você tem certeza que esse é o momento de receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, levante sua mão no lugar onde você estiver e nós vamos orar por você. Tenha liberdade para fazer isso. Decida-se por receber Jesus Cristo como seu Salvador. É importante. Então, continue com os olhos fechados. Eu quero fazer mais uma oração. Pai amado, sabemos que a tua serva foi vaso usado pelo Senhor nesta noite aqui na Igreja Batista Getsemane por 2 vezes, e mais dessa vez no culto das 20, e com certeza a palavra do Senhor foi falada aos nossos corações, ao coração de cada um que está aqui nessa noite visitando, vindo pela